Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos estudar matemática, isso mesmo. E na aula de hoje a gente vai aprender a resolver problemas com números decimais. Isso! Vocês lembram ainda do que é números decimais? Ah, aqueles números que vem com a vírgula, né? E para a gente começar, a gente já vai começar resolvendo os problemas, né? Que a gente só aprende a fazer mesmo é fazendo. Então, vem comigo aí na telinha. Observe abaixo o preço do sorvete. Luciana comprou um sorvete e pagou com uma nota de R$ 20. O troco que Luciana recebeu dessa compra foi... Quando nós temos uma situação problema, a primeira coisa que nós devemos pensar é o quê? De quem está falando nessa situação problema? Tem algum personagem aí? Ah, tem sim, professora. Quem? Luciana. E o que Luciana fez ou o que aconteceu com Luciana nessa situação problema? Ah, ela comprou sorvete. É muito bem. Então, quais são as informações que o probleminha está me dando? Está me dando a imagem com o carrinho que tem o valor do sorvete. Qual é o valor do sorvete? R$ 1,90. Muito bem. Então, é R$ 1,90. Esse é o valor do sorvete. E o que eu preciso solucionar? Ou seja, o que eu preciso resolver aí nessa situação, problema? O troco que a Luciana recebeu nessa compra. Qual foi, então, né, o valor do troco? Como que nós fazemos para saber? Ela pagou R$ 20 e o valor do sorvete foi R$ 1,90. Será que dá para a gente fazer um cálculo mental? Acredito que sim, né? R$ 1,90 dá para fazer um cálculo mental. Mas vamos lá calcular aqui, aqui no quadro para a gente ver? Olha só, as informações que o probleminha me dá é que ela pagou com R$ 20 e me dá o valor do sorvete, que foi R$ 1,90. Então, como é que eu faço para saber o troco? Eu vou somar ou eu vou subtrair? Ah, se eu vou retirar R$ 1,90 de 20, então eu vou subtrair. Certinho? Eu vou subtrair. Então, aqui eu tenho 0, eu tiro 0, vou continuar com 0, porque eu não tirei nada, né? Aí eu tenho 0, professora. Como que eu faço para tirar 9? Lembra, a gente vai, né, pegar da unidade seguinte, né, da ordem seguinte. Que vocês aí na sala de aula, vocês falam muito tomar emprestado. Mas, na realidade, a gente pega se a gente pegar da centena, a gente transforma a centena em dezena para passar para a unidade seguinte. E para a gente facilitar e falar a linguagem de vocês, a gente vai usar esse termo tomar emprestado. Mas, na verdade, a gente não toma emprestado, né? A gente só transforma uma unidade em outra unidade para a gente facilitar a nossa subtração. Então, nesse caso, ele chegou aqui, pediu, né, emprestado, como vocês falam, porém, o colega estava zerado. O que ele fez? Pegou do outro, né? Então, aqui ficou com 1, aqui ficaria com 10, certo? Porém, ele deu 1 para cá, então, ele vai ficar com 9. E aqui, com 10, certo? 10, eu tiro 9, vou ficar com 1, isso mesmo. Aí vocês perceberam que os números decimais, eles são separados, os números inteiros dos números decimais pela vírgula. Então, na subtração, nós vamos deixar vírgula embaixo de vírgula, né? Décimos e centésimos. Então, centésimo embaixo de centésimo, décimos embaixo de décimo, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e assim sucessivamente, dependendo da quantidade do número que a gente tiver. 9, eu tiro 1, vou ficar com 8. 1, não tiro nada, vou permanecer com 1. Então, nós vamos ficar com 18, o troco dela vai ser R$ 18,10. Voltando lá para o probleminha, qual dessas alternativas, né, vai estar a resposta? Na letra A, fala que ficou com R$ 21,90. Para ficar com R$ 21,90, eu teria que adicionar. Mas se ela comprou, como que ela pode ficar com mais? Né? Ela tinha R$ 20, ela comprou algo,
lógico que ela vai ficar com menos. Então, não tem como adicionar. Então, a A já daria para você descartar sem fazer cálculo nenhum. A B, 19,10 centavos. A gente viu já que não é. A C é a nossa resposta, é o nosso gabarito. E a D também não pode ser, né? Então, a nossa resposta, o nosso gabarito está aí na alternativa C, R$ 18,10. Célia comprou um carrinho para seu filho por R$ 21,30, R$ 21,30. Ela comprou essa compra com uma nota de R$ 50. Quanto Célia recebeu de troco por essa compra? Novamente, crianças, é o que a gente sempre fala para vocês aí na sala de aula. O que você tem que fazer quando for resolver uma situação, um problema? Primeira coisa, de quem está falando o problema? Ah, está falando de Célia e está falando do filho dela. Mas o que está falando aí de Célia e relacionado a esse filho? Que ela comprou um carrinho para o filho dela. Quais são as informações que esse probleminha me dá? Ah, que ela comprou um carrinho para o filho dela, mas dá o valor. De quanto foi esse valor? R$ 21,30. Ela pagou, é outra informação que o probleminha nos dá, que ela pagou com uma nota. Qual o valor dessa nota? R$ 50. Muito bem. Agora, o que eu preciso solucionar? O que eu preciso resolver nessa situação, problema? Quanto Célia recebeu de troco por essa compra? Novamente, aí é o valor do troco. Então, a resolução vai ser basicamente igual a outra que nós fizemos ainda há pouco. Vem aqui comigo. Olha só. Então, nós temos duas informações, não temos? Temos aí o valor da compra. Vou apagar aqui um pouquinho. Que foi R$ 21,30. E temos o valor que ela pagou. Como ele é maior, vou colocar aqui em cima. Por que eu coloquei o valor maior em cima? Porque também vai ser uma subtração, né? Deixa eu ajeitar aqui esse 2, que ele ficou um pouquinho feio. Outra coisa que vocês precisam observar, criança. Aqui, antes da vírgula, lembrando que nós temos unidades, dezenas e viria centenas. Depois da vírgula, nós vamos ter os décimos e os centésimos e milésimos, né? Então, vocês precisam sempre lembrar dessas informações quando estiver se referindo a números decimais. E nós temos a vírgula que separa os números inteiros dos números decimais, que são os números que vocês falam quebradinhos, né? Mas são os números decimais, que é um número inteiro dividido em 10 partes, ou em 100 partes, ou em 1000 partes. Por isso aqui é quando ele é dividido em 10 partes, aqui é quando ele é dividido em 100 partes, e aqui seria quando ele é dividido em 1000 partes, um número inteiro, seja ele qual for. Só para que vocês relembrem desse conteúdo que vocês já estudaram. Então, novamente, nós vamos fazer uma continha de subtração. 0, tiro 0, vou continuar com 0, porque se eu tenho nada, eu não retiro nada, vou permanecer sem nada. E agora? Eu tenho 0 e vou tirar 3. Tem como eu tirar? Não. Aí a gente usa aquela técnica que eu já falei para vocês, né? Que é o termo que eu estou usando o termo que vocês utilizam para facilitar o cálculo. Que vocês dizem tomar emprestado, mas na verdade a gente não toma emprestado, a gente transforma o número inteiro aqui em números decimais. A gente teria que fazer essas transformações, mas para facilitar aqui, a gente vai usar o termo que vocês usam, que é tomar emprestado. Então, aqui ele não tem como, porque está zerado, então vai pegar do 5. O 5 vai se tornar 4, porque ele vai passar 1. Aqui seria 10, mas como vai emprestar, então vai ficar 9. E aqui eu vou ficar com 10. Eu tenho 10, tiro 3, vou ficar com 7. A vírgula, porque eu tenho que colocar a vírgula, agora eu tenho 9. E vou tirar 1, vou ficar com 8. Tenho 4, tiro 2, vou ficar com 2. E o valor do troco será R$ 28,70. Aonde que nós vamos ter essa resposta aqui na nossa situação problema? Na alternativa A, R$ 21,30, a gente já sabe que não é que é exatamente o valor da compra. Alternativa B, R$ 28,70, a gente já sabe que é esse nosso gabarito.
Alternativa C não pode ser, porque está 29,70. Alternativa D, 39,30. Sempre, crianças, todas as vezes você tem que fazer o cálculo. Por quê? Porque nem sempre, né, a tua suposição, ou às vezes o cálculo mental, pode acontecer de você errar. Então, é bem melhor, a gente aconselha você sempre executar o cálculo. Realize o cálculo que você vai ter melhor êxito na hora de resolver sua situação, problema. Agora, mais uma situação, problema, para a gente resolver. Agora, nós temos aqui, Marina comprou as mercadorias abaixo em uma papelaria. Ela comprou um caderno, um lápis e uma cola. O caderno custou R$ 8,30. O lápis custou R$ 1,50. E a cola custou R$ 2,60. Quantos reais ela pagou por essa compra? Novamente, vamos lá relembrar. De quem está falando o problema? A situação? Ah, está falando de Marina. Está falando o que sobre Marina? Que ela comprou umas mercadorias, não foi isso? Uma determinada papelaria. E que mercadorias foram essas? Ah, está aí. Parece um caderno ou uma agenda, né? Eu tinha falado um caderno, mas também parece mais com uma agenda. Então, ela comprou esses 3 objetos e a situação problema, ela me dá as informações dos preços dos objetos. E aqui está perguntando quantos reais ela pagou. Agora já não é mais o troco, é quanto ela pagou. Esse valor, o probleminha não está me dando. Então, o que nós vamos precisar fazer? Novamente, a gente vai precisar fazer um cálculo. Já pensou aí? Já sabe qual é esse cálculo? Qual a estratégia que nós vamos utilizar para realizar esse cálculo? Será adição, ou subtração, ou multiplicação, ou divisão? E aí, já descobriram? Se é para eu saber quantos reais ela pagou, eu vou ter que calcular o valor dos produtos, né? Então, eu vou fazer o quê? Uma adição. Vem aqui comigo. Então, aqui, no caderno ou agenda, né? Que parece um caderninho pequeno ou uma agenda. Ela pagou R$ 8,30. No lápis, ela pagou R$ 1,50. Na cola, R$ 2,60. Foram esses 3 objetos. Vamos fazer o cálculo de uma vez, né? Para a gente facilitar a soma, mas você pode ir somando aos poucos, tá bom? Depende da estratégia que você achar melhor. Aqui eu vou fazer o cálculo com os 3 números, tá? Com os 3 valores. Então, nós vamos fazer um cálculo de adição. Muito bem. 0, acrescentando 0 com 0, lógico, vai ficar 0, né? Agora, eu tenho 3. Com 5, eu vou ficar com quanto? Com 8, né? Quem tem dificuldade, conta a partir do maior número. 5, põe na minha mente, mais 3. 5, 6, 7, 8, né? Aí, aqui eu já tenho 8. Ponho 8 na minha cabeça e somo mais 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14. A unidade fica embaixo e a dezena sobe. Sempre assim. 1 com 8, 9, mais 1, 10, mais 2, 12. Então, aí nós já temos a nossa resposta, o nosso gabarito. A resposta é R$ 12,40. Muito bem, crianças, é isso aí. Então, todas as vezes que você estiver resolvendo uma situação, problema, primeiro passo. Pergunta de quem está falando, sobre o que está falando o problema, quais as informações que esse problema me dá para que eu possa solucionar e qual é a pergunta que eu preciso responder, ou seja, o que eu preciso solucionar nesse probleminha. Nós vamos finalizar por aqui. E se você quer rever essa aula novamente, acesse a plataforma Eduque, nela você tem acesso a essa aula e as outras. Até mais!